Goleiro, Lula, Ronaldo, né? Ronaldo mantido. Ronaldo mantido. Não teremos a estreia do João Paulo ainda. A gente nem sabe quando é que vai ser, né? Então, Ronaldo no gol. Na direita, você acha que vamos com Arias mesmo? Manter o Arias aí na direita? Já começa a dificuldade aí, né? Acho que sim. Essa nova função dá a ele a oportunidade de não se desgastar tanto. De ficar mais preso, né? De ser um cara mais terceiro zagueiro ali, digamos assim. Arias na direita. A zaga, você acha que vai ter algum poupado aí? Gabriel Xavier, por exemplo, no lugar do David? Ou você acha que vai ser a dupla normal, digamos assim, a dupla titular atual? Velho, eu acho que tem chance. Mas eu acho que a maioria das nossas mudanças vai ser mesmo mais pro ataque. Então acho que vamos de David Duarte e Mingo nessa partida. Mas tem chance de Gabriel Xavier. Então vamos de David Duarte e Mingo aqui. Eu acho, e aí já vou trazer a minha perspectiva, eu acho que a gente vai com a força máxima disponível, na minha visão. É uma janela muito clara do Bahia tentar buscar esse triunfo e aumentar ainda mais a distância no G4. Eu acho que no ataque a gente vai ter mudança. Não, sim, eu também acho que pode ter mudança, mas eu tô dizendo no sentido de o que a gente puder de ir com a força máxima, ele vai. Porque os adversários, eles têm jogos difíceis, né? O Botafogo, por exemplo, joga fora de casa contra o Juventude, a gente tem a oportunidade de abrir. O Fortaleza pega o Mirassol pega o Fortaleza fora de casa. Né? Então, por exemplo, o Bahia vencendo o Santos, chegando a 36 pontos, eu não tô nem falando em relação a Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, tá? Eu não tô olhando para cima, eu tô olhando para os times que poderiam tirar o Bahia do G4. Não nessa rodada, porque a distância é de 4 pontos, mas poderiam aumentar. Botafogo e Mirassol, que estão logo atrás, jogam fora de casa, e o São Paulo pega o Atlético Mineiro em casa. Então, os três times logo abaixo do Bahia com 29 pontos têm jogos difíceis. São Paulo com o Atlético Mineiro em casa, Mirassol e Botafogo jogam fora contra Fortaleza e Juventude. Então, é uma rodada que o Bahia vencendo pode abrir, por exemplo, Luiz Teles, uma diferença para 5 ou... uma diferença para 6 ou 7 pontos, dependendo dos resultados, empate ou triunfo desses times. Então, abrir, nesse momento, 7 pontos de um quinto colocado, por exemplo, seria fantástico. Fantástico. E aí, para mim, abre-se essa janela de a gente ir com a força máxima disponível para poder vencer esse jogo, entendeu? Claro, não é garantia de vencer, mas tentar ir com o que tem de melhor para vencer, digamos assim. Dito isso, Luciano Juba na esquerda. Sim. Até por Ancelotti aí também. Aqui ainda tem o fator Ancelotti. É isso. Aí é na cota Ancelotti. Na cota Ancelotti. Luciano Juba. No meio, não tem muita discussão para primeiro volante, né? Carlos Alexandre não tem condições, então a gente vai de Acevedo aqui. É a substituição mais certa aqui, né? Já foi no jogo e deve ser aqui para essa partida. Jean Lucas, né? Não tem. A cota Ancelotti. A cota Ancelotti. E Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro, que não jogou o jogo contra o Corinthians, então tá mais, mesmo tendo já atuado os 90 minutos, né? Ou quer dizer, os muitos minutos contra o Ceará, eu acho que vai ser o titular, talvez tenha uma minutagem menor ao longo da partida de hoje. Mas aí eu acho que a gente vai ter mudança aí no ataque. Diga aí. Kaique na direita? Eu acho que a gente vai de Kaique na direita. Ademir fez o jogo todo, né? Contra o Ceará. Fez o jogo todo. Eu acho que a gente vai de Kaique na direita. Thiago na esquerda, o Cauli e Lúcio na frente. Não é isso? Exatamente. Cauli ou Thiago? Eu acho que a gente vai de Cauli. A minha dúvida até, inclusive, se Kaique joga ou não, tá? Não tenho essa certeza toda, não. Mas eu acho que ele vai de Kaique, Lúcio e Thiago. Será? Thiago titular? Eu acho. E não duvido, por exemplo, dele inverter e manter Kaique na esquerda, que vem se acostumando, ainda que não seja o melhor Kaique, e vir com o Thiago, iniciar o jogo com o Thiago na direita. Você não acha que... Você não acha que... Aí eu vou te fazer uma provocação. Você não acha que o fato de não ter
Caio Alexandre e diminuir um pouco esse poder de passe, de construção, faz com que ele possa ter, por exemplo, do lado esquerdo um Cauli? Para poder ajudar nessa composição de meio? Não, do lado esquerdo eu não diria, eu diria lado direito. E Kaique na esquerda? Isso, mas Kaique não seria melhor na direita? Seria, mas ao mesmo tempo ele não tem que dar largura, ele continua com o mesmo problema. E eu não acho que ele vai forçar a Juba tanto a jogar assim, não. Né? Não sei. Não é uma composição fácil, velho. Não é uma composição fácil. Porra, me surpreende. Eu não. Perceba. Eu tenho um ponto de dúvida aqui. Você iria de Cauli? Eu acho que vamos lá. Eu acho que Cauli vai ser titular. Deixa eu reformular aqui. Eu acho que Cauli ainda tem essa possibilidade aqui, ó. Borduque na esquerda. Eu não acho que ele jogue de Borduque na esquerda, ainda que seja ali um ponto, mas de novo. Na Fonte Nova é complicado. Eu acho que primeiro ele vai jogar Borduque numa partida fora de casa, para poder recolocar Borduque numa partida dentro de casa. Eu acho que ele não faria isso no atual momento do Bahia. Não. Eu acho. Tá? Mas, de novo, ele tem que botar, às vezes, responsabilidade no jogador. Né? Não descarto, mas é o que eu acho que vai acontecer. E reformulando, eu acho que Cauli vai titular. Né? E aí fica bem difícil. Eu acho que Kaique vai para a reserva, velho. Acho que ele vai de Cauli e Thiago. E acho que Cauli na direita e Thiago na esquerda. Eu acho, velho. É tudo achismo. É só. Fabrício botou aqui, ó. Se eu sou Cauli e ele começa com o Thiago, eu peço para sair do clube. Velho, o ponto é, o que eu acho? Ele vai. Esse é um jogo que o Bahia consegue dar um pouco de descanso a alguns dos seus titulares. Ele não vai dar um descanso a alguns desses por conta da presença de Ancelotti na arquibancada, também acho que isso vai acontecer. Outros, como Arias, por exemplo, por motivo de não ter substituto, né? E aí no ataque é onde ele consegue trabalhar mais. Então, Lúcio, tenho certeza que vai jogar. Cauli é outro que eu acho muito difícil ele abrir mão de Cauli não tendo os outros atletas. E aí faltaria. Porque, para mim, Lula, sem Caio, o Bahia retomou o controle contra o Ceará quando entraram Cauli e Lúcio no jogo. Inclusive, Cauli entrou bem contra o Ceará, tá? A gente pode. A galera pode questionar Cauli, mas ele entrou muito bem contra o Ceará. Eu acho que vai dar Cauli e Thiago, mas podendo também dar Cauli e Kaique. Eu acho que vai dar Cauli e Kaique. E invertidos. Cauli e Kaique, pronto. E aí, mas aí como é que seria o desenho? Porque assim, a Arias acabou de dizer que ele pode ser o base. Aí, levando em consideração isso, como é que seria o desenho? Porque aí o Juba teria que fazer essa amplitude pela esquerda? Como é que ficaria isso? Muito difícil. Eu acho que talvez o Bahia abra mão de como fez contra o Ceará, abra mão de fazer amplitude do lado esquerdo. Fez assim contra o Ceará, né? Então, é uma maneira diferente de jogar, né? É uma maneira diferente de jogar. Outra possibilidade é... Rapaz, muito difícil. Eu ia colocar aqui na fase defensiva. Você poderia inverter aqui também, né? Você poderia inverter aqui também, e aí a Arias, em vez de ser o base, ele poderia ser amplitude, e Kaique seria amplitude pela esquerda. Só que de aí desgasta áreas mais do que você quer desgastar, entendeu? Exatamente. É um quebra-cabeça complicado, velho. É um quebra-cabeça complicado. Até porque a gente não tem nesse momento substituto para áreas que não seja uma improvisação ou alguém da base. Se Sanabria estivesse aqui já, né? Pois demora, né? Vamos lá. Se Sanabria de repente já estiver em Salvador, o exame pronto, que lá poderia, mas acho difícil. Não foi nem anunciado. Mas, de fato, ainda. Esse era um jogo que ele já poderia estar sendo utilizado. Assim, nesse contexto não descarto aqui, Thiago, não descarto Borducci, o que eu acho, meu feeling mesmo aponta, e olhando para o contexto todo, é que a gente vai ter essas modificações de peças no ataque. Não, eu também acho que muda o ataque. Lembrando que a gente não conta com o Michel Araújo, tá, Thiago Ribeiro? Tá machucado.
Já colocou aqui, eu qualquer um dos lados. O Michel não joga. Eu acho que ele não tem confiança para colocar Nestor numa função dessa, por exemplo, que seria outra possibilidade. Nesse momento, Borducci teria mais chances de fazer essa partida, por exemplo. Tem o superchat aqui do Léo Pereira. Ele colocou aqui, ó, sem Caio Alexandre e com rendimento abaixo de Kaique, eu gostaria muito de ver Juba jogar um jogo inteiro, todo no meio, e Zé Guilherme na lateral. Eu acho difícil o Juba no meio, mas eu acho bem possível, por exemplo, o Zé Guilherme ser uma opção para fazer a profundidade, a largura de campo. Então seria ali um combinado, como já houve um combinado Luciano Juba Borducci, seria um combinado com o Zé Guilherme. É possível. Eu acho que ele não vai abrir mão do Acevedo, não, velho. Acevedo. Até porque o Acevedo vem merecendo essa titularidade, né? Assim, pra você subir Juba, você ia tirar quem no meio? Você ia fazer o quê? Você não ia tirar, vai tirar Jean Lucas, vai tirar Everton Bell, vai jogar com 4 meias? Entendeu? A questão pra mim aí é o Acevedo, porque, beleza, ele botou sem K Alexandre e com rendimento abaixo de Kaique, eu gostaria muito de ver Juba jogar um jogo inteiro no meio. Tá bom, mas quem é que sai do meio para jogar Juba? Sai Everton Ribeiro? Sai Jean Lucas? Sai Acevedo, que tá substituindo o K Alexandre, e que pra muita gente deveria ser titular? Né? Aí agora que surge a oportunidade do cara ser titular, você não dá a titularidade pro cara? Pra mim é meio complicado isso. E a gente tem que lembrar sempre que para fazer essas mudanças mais drásticas em termos de estrutura do time, posicionamento, é preciso treino, velho. É preciso treino. Se o Bahia hoje está conseguindo se sustentar defensivamente nas partidas e ter a pujança ofensiva que tem, porque as engrenagens estão todas montadas, estão bem treinadas. Todo mundo sabe o que fazer, que comportamento ter, tanto na fase defensiva quanto na ofensiva. Quando você muda essa estrutura, você complica isso. Você passa a ter uma chance. Não deixa de ser uma boa solução, tá? Mas ela precisa ser treinada e a gente não tem tempo para treinar. Jogadores tiveram folga ontem. O Rogério Ceni disse que hoje vai ser um trabalho muito mais de recuperação do que um trabalho de treino. E sábado, véspera da partida, ninguém faz esse tipo de trabalho. Faz no máximo ali um posicionamento, bola parada, né? Cobrança de bola parada. A parte séria do treinamento de sábado que dá para fazer é isso. Então, de fato, assim, eu não acredito numa mudança de posicionamento do Juba para essa partida, ou em qualquer momento ainda nessa temporada, porque a gente não tem tempo para treinar, não tem tempo para poder fazer essas mudanças. Eu estou muito satisfeito, né, com as mudanças que nós já temos programadas, que a gente já consegue fazer com a maioria delas. Tem outras que eu acho que o Bahia não consegue executar bem, mas a gente tem uma boa variação dentro das partidas, dentro da estrutura que a gente já tem. Mas fazer uma mudança mais radical como essa ida de Juba para o meio, aí, por mais que a gente tenha, eu tenho certeza que ele seria bom nessa função, mas implica em trazer para o time outros problemas que, na minha opinião, seriam mais prejudiciais para o todo do que o que a gente poderia ganhar levando o Juba, por exemplo, para atuar pelo meio. O Léo complementou aí, ó. Seria Juba e Acevedo juntos, sai Kaique e Caio Alexandre. Mas como é que isso ficaria no campo? O Bahia mudaria a formação tática? Porque você jogar com Juba e Acevedo, você tá falando de 4 meio-campistas. Para sair Kaique e entrar Juba, você tá falando de 4 meio-campistas. O Bahia mudaria a formação tática? Você mudaria a maneira de montar o time? Eu acho que não faz sentido, Léo. Assim, não é impossível, como eu falo assim, eu não sou um cara de discursos proibitivos, não é impossível, mas eu acho improvável. Dificilmente o Rogério Ceni vai mexer no sistema, né, nesse momento. Acho que ele pode mudar peças, mas não vejo ele mudando o sistema, Lula. Enfim, Lula, vamos arrematar a escalação aqui. Algo a mudar? Chegamos nesse consenso? Não, você prefere realmente... Eu acho que é isso aí. É claro, ele pode ir, como você bem colocou no início lá, de força máxima, né? Contando aí com Ademir e com William José, mas eu não acredito, não. Eu acredito que a gente vai ter um Ademir entrando no segundo tempo, a gente deva ter também o William José entrando no segundo tempo, né? A gente deve ter, talvez,
substituições mais próximas ali do minuto 15, do minuto 25, do que vinha tendo nos jogos passados, por exemplo. Mas eu acredito, né? Meu feeling é muito para essa estrutura aí que a gente montou, para essa escalação aí que a gente montou. É isso. Então, chegando nesse consenso, né? A nossa provável é essa aí. Ronaldo, Arias, David Duarte, Santiago Ramos, Miguel Juba. Lembrando que um dos dois aqui na zaga ainda pode sofrer, ainda pode sair, né? Pode ter uma alteração em relação ao Gabriel Xavier. A gente não descarta uma saída. No meio tem Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas. E na frente, Cauli, né? Nessa espécie de ponta esquerda, mas a gente sabe que com a bola ele vai vir para dentro. Kaique mais aberto pela direita, que é a função que ele gosta, e Lúcio Rodrigues centralizado, né? E aí, numa eventual necessidade de amplitude pela esquerda, vejo o Jean Lucas ou o Luciano Juba compondo esse espaço ali, né? Se precisar. Sim. O Jean Lucas pode cair um pouco mais pelo lado esquerdo, o Juba também. Mas eu vejo o Cauli nesse contexto aí como possível titular justamente pela falta do Caio Alexandre. Porque o Acevedo ele não tem a característica de passe, de manutenção da posse, né? É um cara que vem melhorando muito no aspecto ofensivo, mas não é Caio Alexandre. E aí a gente talvez tenha que ter um pouco mais de controle nesse meio, e aí por isso a ideia do Cauli, né? E no eventual questão de amplitude, como perguntou aqui o Igor Souza, a gente pode ter aí o Juba ou o Jean Lucas, ou os dois se alternando, né? Vezes o Jean Lucas, o Juba fica mais, vezes o Juba vai mais, o Jean Lucas fica mais, enfim. Acho que dá pra gente compor desse jeito. Kaique para substituir o Ademir, que fez o jogo todo contra o Ceará. E ainda tem uma possibilidade muito bem lembrada aqui pelo José Oliveira, que é o seguinte: você pode ter, por exemplo, um Lúcio caindo pela esquerda às vezes e o Cauli vindo fazer esse falso 9, viu? É possível. Não é algo a se descartar, não. Muito bem pontuado aqui pelo José Oliveira. Sobretudo no momento, por exemplo, da pressão, no meio da pressão, por exemplo, o Cauli pode baixar aqui e Lúcio e Kaique virem fazer essa pressão aqui, ó. Sobretudo dependendo do comportamento do Santos. É possível acontecer. Agora, o que é bom disso aí, né? Que é aquilo que eu estava colocando. O Bahia tem como mudar a função dos atletas dentro da mesma estrutura. Né? O Bahia consegue fazer isso. Né? Se a gente falou aí de comportamentos possíveis de Juba, comportamentos possíveis de Arias, não precisa fazer substituições necessariamente para mudar o comportamento. Ou quando faz substituições, tem também ali já alguns modelos treinados para poder trabalhar, né? O comportamento de alguns atletas dentro da partida. Eu também não descarta, também acho que é bom colocar Thiago ser titular no lugar de Kaique, que eu não descarto também não. Não, também não.